Salve, salve, cultureiros! Estamos começando mais um podcast Cultura Milanesa, que acontece aqui, ó, onde os sonhos se realizam, onde o seu podcast pode virar realidade, que é Renderizando Estúdio. Como você pode ver, essa qualidade de som e vídeo está à disposição, basta você botar aí @Renderizando Estúdio e também pegar o seu orçamento, pegar a sua cotação para poder criar o seu projeto, que pode ser desde um conteúdo individual até o seu podcast com entrevista, como você está vendo hoje aqui no Cultura Milanesa. Então não perde essa. Antes de abrir a câmera para mostrar o nosso convidado de hoje, também vou pedir muito para você já dar aquele like logo no início, que quando você aperta aí, às vezes você pode esquecer no final, né? E aqui no início, quando você aperta, chega para mais alguém, para poder cada vez mais a gente crescer a nossa comunidade, beleza? Comenta também para a gente ver que você tá aí. Não esqueça dos nossos links aí da Amazon e Mercado Livre, comprando por lá não altera nada o seu carrinho de compras e vem um percentual para a gente ajudando o projeto a se realizar, também tem o Apoia-se, beleza? Então, abrindo nossa câmera aqui, estamos com ele, Antônio Júnior, criador do Gato Burger e sua turma, professor. E a gente tem muito a conversar hoje porque o portfólio, o seu cardápio aumentou cada vez mais, né? Comece aí mandando um salve para quem está assistindo a gente. E aí, galera, tudo bom? Tudo bem? Estamos aqui, ó. Estamos juntos aqui. Ah, beleza. Conseguimos finalmente gravar juntos aqui. Verdade. Hoje o programa vai ser sobre você e uma tradição que a gente tem. Quem acompanha a cultura já viu o Antônio Júnior em vários vídeos aí no Instagram, no YouTube. A gente Bienal do Livro, né? Sempre rondando ali, o Antônio sempre marcando presença e a gente entrevistando ele também. A gente tem uma tradição que é, a primeira vez no podcast, a gente pergunta da tua história fora da arte, né? Fora da cultura. Para pegar aí agora a história do Antônio Júnior, Mini Antônio, por onde você andou, se você lembrar Infância. Infância. Não precisa falar da sua conexão com a arte se não quiser, no final pode amarrar com ela. A conexão sempre existiu, né? Até na infância mesmo. Boa. Eu comecei a fazer história em quadrinho com 9 anos, né? Assim, uma faixa etária bem infanto, né? E sempre produzindo engraçado em série, uma quantidade assim de 10 gibis, 15 gibis, tudo em papel de caderno da escola, entendeu? Eu tenho esses gibis até hoje, entendeu? Guardado. E é muito legal que eu vendia também. Eu colocava gibis famosos do Tio Patinhas, da Mônica, do Mickey, junto com os meus e fingia que eu estava vendendo. E passou o ano, é exatamente o que eu estou fazendo depois de mais de 50 anos aí. Eu estou produzindo exatamente isso. Eu estou produzindo um largo material editorial de faixa etárias diferentes, públicos diferentes. E a gente está tendo sucesso dentro desse universo, né? Desse universo pequeno que a gente trabalha, entendeu? Mas muito, muito bacana. Foi isso. A infância é exatamente essa daí. É claro que a gente tem um lado assim de apego a animais, que eu sempre gostei de... Quase que eu fiz biologia, entendeu? E isso reflete também na obra também. Você vê, acaba refletindo nesse conteúdo, né? Entendeu? E nessa infância aí você andava por onde? Você vem da onde? Sim. Onde ralou o joelho? Eu costumo dizer que eu sou de Edson, né? Eu tava até brincando aqui. Eu sou de Edson Gonçalo. Eu sou de São Gonçalo, né? Na região ali do Mutono, próximo de Alcântara. Né? Vivi minha vida toda lá. São mais de 50 e poucos anos vivendo em São Gonçalo. Entendeu? E sempre uma coisa que bate um pouco, né? Assim, no positivo, sempre valorizando o município de São Gonçalo, porque sempre colocaram abaixo, né? Você sempre, pessoal de Niterói, tal, aquela coisa toda. Mas não, eu sempre pesquisei corrida de automóveis em São Gonçalo, os manguezais em São Gonçalo, berço da vida marinha, da Baía de Guanabara, aí ninguém fala do lado positivo de São Gonçalo. Quer dizer, entendeu? Aí vamos valorizar isso. Carequinha, né? Que tanto o pessoal fala, Carequinha já é mais visualizado. Mas esses outros pontos não são valorizados. Então, eu sempre valorizei esse lado cultural também. Então, meus trabalhos é Brasil, né? E regiões locais também, valorizando essa cultura, entendeu? Você sempre foi São Gonçalo, marcou presença em São Gonçalo, Mutondo ali. E você também agora, né, reside ali, você faz ali, você tem cidadania dupla, né? Como é que é? Em Belo Horizonte, não é isso? Não, é Juiz de Fora. Juiz de Fora. Que é 3 horas daqui, entendeu? É bem pertinho, né? E lá tem uma característica de ser uma cidade de cariocas, né? De fluminenses, E aí o pessoal brinca que é os cariocas do Brejo, entendeu? Que moram lá, entendeu? Aí você viu, a galera torce pro time Flamengo, Vasco. Eu falei assim, como é que pode, né? Não é tão perto, né? 3 horas já é puxado, né?
Mas, porra, a característica cultural é toda daqui. É impressionante. Muito flamenguista lá? Muito, Pô, muito flamenguista igual a mim. E em Cataguases também. Aí, já sabemos o time. Muito. Em Cataguases também você tem Também. muita gente que é. O Cataguases é mais perto ainda, né? Do É. que Juiz de Fora. Mas aí agora você tá com dupla cidadania, tá lá e tá aqui. É. E você lembra de alguma coisa desses textos engavetados seu que você falou que você desenhava ali 15, 16, algum personagem que de repente não. Ainda tá nessa gaveta, alguma coisa assim? Ah, mas tem muita coisa. Na parte de super-heróis que eu já não curto, assim, de fazer, em termos, né? Em termos, mas aí tem personagens lá que eu criei que é coisa de doido. É Arabino, um cara das Arábias. Eu não sei de onde que eu tirei aquilo, entendeu? Super garoto, aí já é influência norte-americana, né, desses super-heróis. É, e Chico Certo, que era um corredor, em homenagem mesmo aos brasileiros corredores, né? Tipo Fittipaldi, essa galera toda, junto com o amigo Leonardo Tinassi. É um material assim bastante válido. E tem uma galera que eu produzo hoje, com um nome diferente, que era Professor Invento, que era um personagem baseado no meu pai, um cara assim, inteligente, inventor, entendeu? E eu coloco isso em outros materiais aqui, Bom, entendeu? eu pensei que eram personagens assim, que geralmente na cidade a gente acaba muito influenciado por Marvel, DC, e aí a gente se desprende um pouco deles por estar muito. Mas já são personagens muito únicos, pelo que você falou, É, né? eu acho que sim. É porque talvez tipo assim, o Super Garoto eu te falei, tem uma influência americana mesmo, daquele super-herói e tal. Tem o Defensor da Justiça, que você vê que é um Capitão América totalmente brasileiro, verde e amarelo, que eu vejo uns caras adultos fazer hoje. Eu fazia isso na infância. Hoje eu não curto mais. Eu falei assim, não, é muito estranho um cara de verde e amarelo com a bandeira no negócio. É muita cópia do Capitão América. Eu não vou fazer isso, entendeu? E tem uma galera adulta que faz isso agora, entendeu? Você acha que o que te afasta de seguir essa linha é o lance de justamente parecer muito como os americanos fazem? É Eu isso? acho que sim, acho que sim. É. E a gente tem uma influência também europeia, entendeu? E aí a gente tem que fazer essa mistura e botar o de Brasil e tocar à frente, entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí. A tua linha de produção, ela realmente ela é diferente, né? É, Você tem vamos dizer, os seus personagens com poderes, os seus personagens heróicos, algumas tem. vezes, e eles seguem uma outra linha muito diferente, né? Os Smoke Snakes é isso, né? São os cobra fumantes, né, da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, às vezes, na hora da venda, eu nem falo que é brasileiro, entendeu? Não por nada. Eu vejo o feedback do cliente. E aí tem gente que identifica, opa, sim, a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, entendeu? Aí você vê, aí desses copy americanos saiu algo totalmente novo, entendeu? Que é a nossa mistura, né? Eu vou É o deixar que vocês fazem aqui, né? Cultura milanesa é exatamente isso, que é uma valorização da cultura nacional, de artistas, né? E valorizando essa raiz nossa. Pô, perfeito. Eu vou deixar o Antônio contar as histórias dele, mas eu conheço o Antônio já da caminhada, né? A gente já correu aí o Brasil todo aí nas feiras e tal juntos. Temos as aventuras de quem faz esse tipo de trabalho, né? Que é se hospedar Brasil afora aí e É, algumas vezes se hospedar em algumas roubadas, como passamos, né? também, Alguns lugares que a gente falou é assim, pô, verdade. que roubada que eu me meti nesse aqui. Outros que a gente... É o aprendizado, né? É isso aí mesmo. Se quiser compartilhar as histórias também, fica à vontade, que são muito boas. Porque é a vida da galera que produz e sai pelo Brasil para vender, né? É. Então acho que é legal falar isso, porque a gente também recebeu o Eberton aqui, o Eberton Ferreira, que você confere aí na playlist também, se quiser. Eles são dois parceiros que vão pelo mundo afora aí juntos para vender suas obras. E a gente vê como é a batalha de quem trabalha, produz e vende, porque até eu sempre menciono isso. A Eberton, muitas vezes a gente sempre ali coladão, né? Todos nós ali. É. E às vezes você vê que Eberton, cara, sem parar falando, você também falando. Às vezes você olhava pra Eberton, e Eberton, vai parar pra comer? Não, ele levava um sanduichinho, É verdade. era o que A tinha. luta, uma luta mesmo, bacana. É uma luta. E Entendeu? tem tudo, né? Combustível pra chegar lá e É. tal. Eu até comentei hoje com a minha esposa isso no Zap. Eu crio, entendeu? Eu edito, né? Eu mando para a gráfica e vou lá na ponta ainda vendo ainda, entendeu? Então você vê, é um leque assim de multiplicidade, né? A gente pega do começo ao fim o trabalho, executa numa qualidade muito boa que a tecnologia hoje proporciona, pequena tiragem,
entendeu? De qualidade show, que compara com milheiro, né? Que antigamente se fazia só milheiro de um trabalho, de uma publicação, entendeu? Milheiros lotes de 1.000, né? 1.000 para Imprimir cima, só de 1.000 e isso 1.000. E hoje a gente consegue produzir aí como se fossem as grandes editoras, na qualidade show, papel couché, 4 cores, plastificação na capa, entendeu? É um trabalho assim que a tecnologia nos ajudou muito. Até a opção também de aceitar cartões de crédito. Às vezes vê que não, deve ser o quê? Uns 10 anos que vieram as maquininhas sem altas taxas, vamos dizer assim, entendeu? De aluguel e tal. Então você consegue vender para um grande público, né? E aí a gente vai, conforme você falou. A gente roda, pelo menos a Eberton já está indo para o Brasil todo, já foi para Joinville e tal, Alagoas. Eu estou no Sudeste, entendeu? Porque eu acho que é um nicho bacana para mim, com feiras do interior. Né? A gente estava até comentando isso. As feiras do interior é muito mais interessante você trabalhar. O público é receptivo, te dá uma atenção maior, entendeu? Diferente, às vezes, dos grandes centros, como o Rio e São Paulo, que eu já fui. Bienal do Rio, Bienal São Paulo, continuo indo. Mas eu dou preferência para o feira do interior. Pô, que Entendeu? diferente isso, a prioridade é o interior, né? Você interior. lembra algum desses lugares aí por onde Sem dúvida. você caminhou por onde aí? Olha, Ribeirão Preto, uma feira muito boa, literária de Ribeirão Preto. Poços de Calda, excelente, vim dela agora. Resende, foi mais recente ainda. Também uma feira pequena, mas muito boa. Essas outras duas são médias, Poços e Ribeirão. Entendeu? E tem outras que a gente não consegue ir do interior, que a gente sabe que é muito boa. Soube agora de uma feira boa, que é Araruama. Ah, é? Maricá também, uma feira excelente também de Maricá. Entendeu? Um pouco difícil de entrar no circuito, mas é uma feira muito boa. Fica aí o feedback aí, ô Maricá. Abre aí, pô, pra galera poder se inscrever, né? Participar. Exatamente. Eles só aceitam moradores de Maricá, é mais autores. focado em autoral Maricá, né? Entendeu? Mas a gente vai dar um jeitinho aí, a gente vai entrar nesse mercado. Por um lado, bom fomento, por outro, legal deixar, né, os demais entrarem. Mas interessante isso aí, a receptividade, então, da galera do interior acaba sendo maior do que a da... Por que você acha que acontece isso? Porque é novidade? Porque eles conseguem ter acesso a alguma coisa... Eu acho que é a velocidade da cidade, entendeu? E eles são... Eles são um público assim mais conservador num bom sentido, entendeu? Então eles te aceitam melhor, falam com você, tem um tempo para parar para conversar, traz a família, entendeu? A Bienal do Rio e São Paulo é aquela correria, é quase um point de ir lá só para passear, às vezes não vai nem comprar, entendeu? E aí a partir daí você tem uma receptividade melhor. Aí Resende e Poços de Calda tem famílias, numa faixa, não sei mensurar, mas deve ser o quê? Umas 10, 15 famílias que frequenta e vem às vezes vem para ver o meu trabalho, entendeu? E compra. Uma coisa entendeu? Com frequência. Uma coisa muito interessante que eu já pude perceber nesses eventos que a gente foi junto é que as pessoas vêm no Antônio e pegam lá o Gato Burger 1, compram o Gato Burger 1. Na outra feira, essas pessoas vão lá cobrar ele do 2. Cadê o 2? Eu quero 2 e tal. Exatamente, isso acontece. Tanto é que a gente tá vendo aqui, já tá no 8 o Gato Burger. Exatamente. Aqui, ó. Vê se fica legal aí. Tá legal aí, Gil? Esse é um projeto que a gente tem, que a gente fala sobre alimentação saudável para criança. Né? Um material de 3 a 8 anos, que a gente coloca essa temática, mas de maneira muito lúdica. Né? Tem uns bonequinhos também que agradam muito. As crianças querem os bonecos. Os pais querem um livro, obviamente, entendeu? Mas aí tem uma aceitação muito boa com esse material. Entendeu? É aquilo que eu falei, dentro de uma realidade pequena que a gente trabalha, né? Não somos grandes editores, mas você, sinceramente, trabalhando bacana aí durante os anos, você vai ter uma receptividade bem maior. E esse cara, oitavo, eu não sabia que já estava no oitavo exemplar, né? E quem que é esse super-herói? Quem é o Gato Burger? O Gato Burger é um carinha que virou um mutante por comer errado, né? Ele começou a se alimentar de fast food, principalmente de hambúrguer. Ele vira um mutante e, a partir daí, ele sente na pele o problema, né? Como a gente, né? A gente tem os nossos problemas de saúde, aquela coisa toda, todo mundo tem. E aí ele resolve passar isso de uma maneira lúdica para as crianças. Se alimentar melhor, fazer exercício, beber mais água. E aí isso é a saga dele. Aí ele traz sempre um personagem amigo em cada livro.
Esse que você está abrindo aí é uma personagem que é a mãe dele, que é uma caixinha de leite. Veja só você. E o nome dela é Lady Leite. Aí o que acontece? Ela vai ensinar ali a questão do leite, né? E ela tem uma problemática ali que é ela ficou sem função de mãe, né? Então a galera cresceu, aí eles vão arrumar uma nova função para ela. Aí eu falo o seguinte, que é sobre leite e falo sobre amor de mãe também. E tem até duas temáticas. Tem. Ela vai virar professora de inglês, ó. Aí é sempre assim, é sempre 2 assuntos e a galera, olha, sinceramente, a galera adora, cara. Isso parece não sei se é um nome que as crianças gostam, cara, gato burger, mas tem uma aceitação muito boa. O pessoal para, ri, aí quer saber como é que é, aí compra. Aí que eu tô falando pra você, em Bienal você tem menos isso. Eu acho que o público também é diferente também, é uma faixa etária um pouco mais adulto, entendeu? Jovem, adulto, você vê menos criança, entendeu? Tem, mas é menos, entendeu? Bom que já tem um dinheirinho É. pra gastar, né? Também, isso também. Os bonecos, por exemplo, você tem 3 tipos diferentes aqui. Você tem o gato burro gigante aqui, você tem aquele ali almofada e você tem esse aqui. É tudo produção sua? Tudo produção minha. Você sabe que eu perdi uma entrevista na Globo News por causa desses bonecos. Eu produzi... É sério mesmo. A repórter chamou a gente, vou escolher os 4 aqui, depois vou escolher só 2 para entrar no ar. Tá beleza. Aí ela começou a fazer uma pré-entrevista e nessa pré-entrevista ela falou assim, e esse boneco é você que faz? Não, era esse. Você lembra muito bem, você, Rômulo, sabe. E era um boneco squish, era um boneco de espuma, maneiríssimo, que você aperta, ele tem cheiro e tal, só que vinha da China. Aí ela perguntou, eu falei a verdade? Eu falei assim, não, eu importo da China e vendo ele. Aí ela olha para baixo assim, ó. Eu falei assim, não vai dar. Perdi a reportagem, dito e feito. Aí eu levei um pontapé na bunda, né? E aí um pontapé na bunda te leva pra frente, né? Você sabe, né? Aí eu aqui, tudo produção minha agora, ó. Esse é eu brinco que é o X-Tudo, o Gato Burger X-Tudo. Essa é a almofada, as mulheres gostam mais disso aqui, as crianças gostam daquele dali, entendeu? Aí a parte tem embalagem, tudo dele, muito legal. Você apontou lá pra fora, apontou pro AJ lá, que ele tá rindo ali fora lá. Ele tá rindo porque... É uma figura querida. Tá rindo porque essa história é conhecida, né? Já é conhecida, né? Que é a história justamente do cara que tá produzindo e ele tá tentando fazer a coisa acontecer, né? Então você tinha a tua obra, você comprava o boneco, eu falei, o boneco vai impulsionar aqui o... Aí não, você tem uma fabricação própria de boneco, daqui a pouco você vira a Mattel, O primeiro boneco tem uns amigos que falam assim, Antônio, isso é pirataria, Antônio, você lembra? Você lembra o cara que falou isso? Eu lembro. Lembra, né? Aí, a partir daí, a gente começou a produzir o nosso material, entendeu? Esse cara era eu, gente. É porque eu falei pra ele, cara, agora, enquanto você tá colocando junto ali pra vender no momento de feira, vai passar, mas depois, como a pessoa da Globo, né? E agora aí, já tá com a produção própria. Exatamente. Os personagens, E acaba que isso virou uma piada interna nossa, né? Aí, que o Eberton fala, né? Como é que é? Marketing reverso, maravilhoso. Tô chorando aqui, pessoal, tô chorando. Muito bom. Aí é isso, aí... E quem que faz o boneco? Você mesmo senta lá, costura? Eu mesmo. Por incrível que pareça, mais que seja pano, né? Não tem uma alta tecnologia, mas existe uma tecnologia para fazer isso. E aí você desenvolve com o tempo, quebrando a cabeça mesmo e pesquisando, né? A melhor forma, o preço melhor, entendeu? A qualidade, de repente, para não ferir a criança também, você tem que ter essa preocupação que ela vai dormir, pode colocar a boca, né? Então você tem que ter todo um sistema desse. Não passou no Inmetro ainda, mas vai passar. Mas aí eu sei que você tem uma grande aliada aí que pega junto contigo aí, né? Tem minha filha, a Isabela Ferreira, hoje ela costura para mim, né? E enche, né? Com aquela vontade de filha, né? Que vocês sabem bem, né? Mas produz muito bem. E ela era metódica, ela pesava 1 a 1 para a grama ser certinha. Você acredita nisso? Acredito, pô. Acredito. Mas é muito bom, cara. Ela é charada sua filha, né, Jota? Júlia também, né? Também assim? Também pesa aí? Ai, cara. Metódica também? Da onde eu venho, isso é exploração infantil, mas tá tranquilo. Aí, tá vendo? Sempre o feedback aí, Tá sempre. vendo? Agora, muito bom. Mas agora, peraí.
que a gente não pode... Eu tenho, o oitavo eu não sei do que se trata, vou saber junto com vocês aqui. Qual que é a história do oitavo? Esse aí é um dos personagens da turminha chamada Choco. É o chocolate amargo. Ele tá sempre revoltado. E aí ele é bem amargo, mas ele é um cara bom, entendeu? E nessa história ele encontra um primo muito do safado, do sem vergonha. E aí o doce, né? É o chocolate doce, que é o primo, né? E aí tem essa dualidade. O amargo é saudável, o doce não é tão bom para a saúde, né? Aí no final eles se equilibram. Né? Esse cabelinho aqui é baseado em alguém, não? Não, especificamente não. Aí o Gato Burger sempre entra como mediador aí dos conflitos do problema, entendeu? Aí é alimento, né? Alimento e fala dessa questão da amizade aí. O Choco, ele era um personagem que até então não tinha aparecido na turminha, né? Eu tenho que terminar, essa coleção vai até o 10, entendeu? Aí o 10 eu termino essa questão da alimentação saudável. Aí eu vou fazer uma outra coleção com outra temática. Já estão brigando com você já pelo 10? Já, a galera pede. Você falou que estava em Poços, né? Poços o pessoal cobra muito lá, né? Sim, Poços. E Poços cresceu a feira também, né? Tá num lugar diferente lá. Né? Mas tem outros materiais também, ó, você vê. Antes de a gente mostrar os outros, eu lembro que você saiu da plataforma do livro. Esse livro aí tem uma faixa etária até 10 anos, não é isso? É. E aí você tem por conta da estrutura de leitura, das ilustrações, e eu lembro que você tinha ido para um mangá também, uma coisa mais adolescente. Que é o Smoke Snakes, né? Não, mas não tinha também o do Gato Burger? Tem, é verdade. E como é que era isso? O que você quis fazer ali? Ele tem uma aceitação boa, porque ele sai da faixa etária, conforme você falou, de 10 anos em diante. Aí já essa galera já é um pré-adolescente aí, né? Indo para o adolescente, já aceita melhor, mas a temática é outra. A temática já é meio ambiente, aí eu entro com um pouquinho de folclore também brasileiro nessa temática. E aí eu tô devendo horrores, é exatamente o que você falou. Porque eu parei no 1 e a galera vai e cobra. É impressionante. É um negócio assim que você, dentro daquele universo ali, meu Deus, essa galera tá ligada mesmo. E aí quer o 2, quer o 3, entendeu? E aí nós vamos usar outras tecnologias aí para agilizar isso, né? Que é um tema polêmico, é a inteligência artificial, né? Mas eu já descobri, eu já comecei a produzir e observar essa inteligência artificial. Você pode manter a integridade do desenho humano, entendeu? Você pode desenhar e a inteligência, de repente, finaliza para você com cor, entendeu? Eu acho que dá perfeitamente possível para você caminhar, entendeu? Assim, numa ética bacana, com inteligência, entendeu? É só você saber fazer. É uma boa pergunta essa. Você dominou e está servindo como uma boa ferramenta para te auxiliar, é isso? Como apoio, entendeu? E eu tenho um projeto só que eu uso ela totalmente. Que foi para um experimento. Aí, a partir daí, que é o Fantasmagoria, que é o de terror. Vamos para ele, então. Vamos aproveitar e vamos falar dele. E é bem polêmico, né? Os artistas mesmo criticam direto a ferramenta de inteligência artificial, né? Mas a gente não tem preconceito, porque o Photoshop foi a mesma coisa em tempos atrás. Muito preconceito com o Photoshop. Aí, depois, todo mundo começou a usar. É verdade, eu lembro que a última polêmica nessa área era do Photoshop. Quem usa Photoshop não é artista. Exatamente. E hoje em dia... Esse aqui eu vou evitar mostrar, porque esse aqui já é uma faixa etária maior, né? Então, aqui. Isso. Vai nesse? Esse aqui? Esse é totalmente inteligência artificial. Entendeu? E não tem preconceito, não. Mas aí dá para você permear um caminho que você usa o seu próprio desenho e finaliza com a inteligência. Show de bola. Esse é terror, esse já é o público adulto. E qual que é a história que a gente conta aqui? Esse daí é bastante interessante, que eu jogo brasilidade também. Esse é o Corpo Seco, uma lenda brasileira famosa, que é um zumbi, né? Que nem o inferno quis ele, nem tão pouco o céu. Ele vaga sobre a terra. Só que o bichinho era ruim, né? Era malvado. Aí eu faço uma releitura e jogo ele como um detetive, um investigador de crimes, que agora ele quer justiça, ele vai fazer o bem. E aí o episódio 1, ele vai se deparar com uma lenda urbana, né? Para desvendar, para esclarecer, que é a loura do banheiro. E esse é o número 2, é o bebê do diabo, é uma outra lenda urbana brasileira. Entendeu? Tem um lance desse personagem ter perdido a memória, né? Ele perde a memória, ele tem a ajuda de uma assombração para a resolução dos casos também. E ele não sabe de onde veio o passado dele.
E ele vai descobrindo em cada fascículo, né, um pouquinho do passado dele. Isso é bacana, esse aí é que agrada para um público de mais idade, né? E falar do passado dele é spoiler, né? Não pode falar ainda, né? Não, mas ele tem o número 1 já, ele de certa forma, ele foi como é que eu posso dizer, um ressurgente, um revoltado na época da escravidão. Ele foi o Benedito Caravelas, que é uma figura histórica brasileira, que ele entrava nas fazendas e soltava os escravos. É por isso que existe um termo chamado assim, será o Benedito? Tem um termo na cultura popular. E era exatamente isso. Será que é o Benedito que está aí tirando os escravos, que levou os escravos? Será o Benedito? E ele foi uma figura dessa. Ele foi aí num passado aí, exatamente uma encarnação, uma reencarnação que seja. E aí alguém fala para ele no episódio 1, entendeu? Sobre isso. Aí você vai juntando esses dados para descobrir a personalidade dele, o passado dele. Pô, muito interessante. Interessante. O Corpo Seco é uma figura do folclore. Eu acho que a gente não fez vídeo do Corpo Seco ainda no canal aqui, mas segue a playlist do canal também, que acho que a gente cita ele em alguns momentos. Ele está presente, inclusive, na Cidade Invisível. Ele é o vilão da primeira temporada, é o Corpo Seco. É o cara que ele foi tão ruim que ele nem subiu nem desceu. Isso. E aí ele ficou ali vagando e é carne de pescoço. Aqui é uma caminhada de redenção. Pô, interessante. Aí o pessoal comprou o 1 e o 2. 1 e o 2. O 2 já tá nativa. Já tá nativa. Show de bola. Pô, essa história aqui é muito bacana. É bacana. Eu não lembrava do lance do Benedito Caravelas. Será o Benedito, pode crer. Você vai dando uma pesquisada, né, para poder escrever, né, para não falar besteira, bobeira qualquer. Aí você vai concluindo, vai fazendo. Isso aí demorou 1 ano e meio para concluir essa história aí. Concluir Ela mudou vários, o roteiro foi mudado várias vezes. Você vai enriquecendo. Quanto mais tempo, se você, né, mergulhar no projeto, você vai enriquecendo ele. Ele era bem simples. Aí ficou mais corpulento, mais sofisticado. E como é que você percebeu que era hora de soltar ele? Porque tem alguns autores que eles ficam nesse processo e não quer soltar. Não, eu vou melhorar. Você tem que desmaiar o cara, tirar de lá para... Eu acho que é um processo também de saturação. Tem uma hora que você satura, né? Ah, é? Você fala assim, eu acho que esse filho tem que nascer. Bateu 9 meses, você fala assim, não, acho que agora, eu acho que tá bom. E te cansou também, entendeu? Aí é hora de produzir, entendeu? Essa é a hora que você falou assim, acho que agora tá bom. Exatamente. Vai pro mundo agora. Eu gostei muito da finalização dele aí também. Entendeu? Que foi um domínio da ferramenta que está no começo ainda, né? Já tem uma previsão já dessa saga? Ou você está... O número 3 vai ser sobre o edifício Joelma. Joelma? É aquele edifício que pegou fogo, né? Foi uma catástrofe em São Paulo muito grande, não tinha segurança de bombeiros, de nada. E aí destruiu completamente o prédio, muitas pessoas morreram, e aí tem uma lenda lá que é de umas 13 almas que não foram achados os corpos até hoje, entendeu? E aí eu vou fazer exatamente em cima dessa pegada aí. Que não é uma lenda urbana, né? Mas como se fosse uma lenda urbana, que a gente não tem esse veredito mesmo, se 13 almas não foram encontradas, 13 pessoas não foram encontradas, entendeu? Mas é bacana. Aí vai ser o número 3. Por que 13? É o Zagalo? É coisa de lenda, né? É as coisas de lenda, né? Foi 13. 12... foi 12 e o cara diz que é 13, né? 10 aqui dentro, 3 lá fora, 13. É 13. Aí tu já sabe, exatamente. Isso é a lenda. A lenda é isso, é o exagero, né? Isso é bacana também, porque o Corpo Seco é um personagem folclórico clássico, classicão, lá de colonização e etc. Mas os oponentes, os obstáculos que ele enfrenta são folclores urbanos, né? Lendas urbanas que é o folclore mais fresco, né? Mais novo que a gente foi um garoto de 8 anos que me falou sobre esse Corpo Seco. Eu não conhecia. Sério? Foi na Feira da Providência, o menino... Por que o senhor não faz de corpo seco? Eu falei assim, o quê? Corpo seco? O que é isso? Rapaz, garoto de 8 anos, já, entendeu? Já conheci um folclore já, e eu um barbado de 40 e pouco na época, não sabia. Eu falei assim, caramba, não conhece nada de Brasil, né? Brasil é
uma quantidade de informações de cultura que eu acho que, sinceramente, não é patriotada, não. Eu acho que outro país não tem, porque a mistura aqui é muito grande. E é uma mistura real, entendeu? Geralmente eu falo pra pessoa assim, você quer ver o tamanho do folclore? É só você pegar o Camarão Cascudo É, e pegar o primeiro livro dele. exatamente. Dicionário do Folclore Brasileiro. Só o dicionário é esse isso aqui. aí. E não tem assim, capítulo longo não, é verbete, né? Aí se você quiser estender, você vai nos outros livros. A vida dele toda foi só levantando folclore. É impressionante. Vai desde o acarajé até o corpo seco, ele vai levantando e fazendo entrevista todo mundo. Eu acho que não tem. Só, de repente, outros países, talvez da América, que tem uma mistura também. Mas do tamanho do Brasil, eu acho que não tem, não. Eu sempre conto aquela história, que já contei pra você algumas vezes também, sempre falo com a Jota também do lance de como é que é isso, que as pessoas não mergulham para ver o potencial que tem RPG, em quadrinho e tal. Por exemplo, teve um podcast do Flow que eu acho que contei isso pro AJ algumas vezes. Pô, o cara que era um produtor de game nacional, ele tava fazendo ali o jogo dele, aí ele pagou uma publi no Flow, na época você pagava ali, entrava. Só que o Flow, o Igor, na época, acho que o Monark tava também, tem um convidado, né, cara? Se você não combinar com ele vai entrar na publicidade do cara. E aí ele entrou na publicidade dele, passou lá o jogo. Queria lembrar o nome do jogo que foi, não tô lembrado agora. Era um jogo indígena, né? Acho que era sobre a temática indígena. E aí o Igor falou assim, pô, isso aqui é um jogo brasileiro, produzido brasileiro. Aí o convidado dele que tava na frente, que era até o Zangado, que faz gameplay de... Ele falou assim, pô, mas do folclore brasileiro, aí tem que ver se ele dá uma mudada, né? O folclore brasileiro é muito fraquinho. No meio da... Não sabe de nada. No meio da publicidade do cara, velho. E aí o que você faz? Aí o Igor ainda tentou defender, não, porque... Não, mas tem o Curupira, mas também ele não tinha pra onde puxar, né? Que é aquela coisa, ele também não sabia. Então ele falou, não, tem o Curupira, tem o Saci. Pô, mas não tem o Curupira, tem o Saci. Tem cacetada de livro aí. Muito. No Sul é um, no Centro-Oeste é outro, no Sudeste é outro, no Nordeste, no Amazonas é outro. É um negócio de doido. Agora, por exemplo, tá essa grande reclamação aí que a galera do Rio Grande do Sul é mais reacionária, mais conservadora. E aí tem aquela coisa, começa aquelas loucuras, né? Então, vamos separar o Rio Grande do Sul e tal. Aí eu lembro que eu tava num jantar assim, a pessoa falou isso. Tem que separar o Rio Grande do Sul daqui. Eu falei, mas você sabe que o Rio Grande do Sul tem um folclore que de todos que eu estudei até hoje, ele foi um dos poucos que foi 100% abolicionista, que é o Negrinho do Pastoreio. Ele é 100% abolicionista. Ele é a história justamente de um escravo que é maltratado, né, e é morto pelo dono, e ele volta para dar uma grande lição e vencer essa parada. Dizem que até o Saci, né? O Saci também tem vertentes que vão caminhar para esse lado, né? E, então, quer dizer, olha como é que você tem que mergulhar na história. Vai separar um estado que foi um dos poucos estados que o folclore já era abolicionista, né? Já era para terminar com... Não, e tem muita história boa lá também, entendeu? Essa visão errada está acontecendo agora, de polarização política, essa coisa toda. Aí quando isso acalmar, aí a galera valoriza novamente, entendeu? A galera vai ver, não, tem um Negrinho do Pastoreio lá, cara, tem muita coisa boa, calma aí. Porque são estados também muito fronteiriços. E o perigo da fronteira é muito perto, entendeu? Então eles têm uma forma de pensar um pouco diferente também. Perto ali do Uruguai. Uruguai. Inclusive no jogo no Uruguai aí, naquela série Brasil 70 mostra isso. Os caras do Uruguai que estavam aqui, o Uruguai na década de 70 era um grande rival do Brasil ali, porque tinha, né, um passado com o Brasil. Isso. E eles estavam tomando chimarrão, pô. O mesmo chimarrão gaúcho, pô. Sim. Porque é a mesma que é o coisa. Pampa. O Pampa pega aquilo ali sem fronteira. Pega a Argentina, pega o Uruguai, o Rio Grande do Sul, entendeu? Aí, e foi as grandes batalhas, as grandes guerras brasileiras foram ali, entendeu? Não estou falando das guerras civis, né? Porque o Brasil teve guerra civil. Mas não é a guerra do inimigo ali, do estrangeiro, né? Tomar o território, é ali, né? Então eles têm vamos dizer, um patriotismo, uma regionalidade forte também ali. E até você consegue perceber lá que o Saldanha também é gaúcho. Ele pega o chimarrão dos caras, ele toma e aí você percebe que é o mesmo chimarrão. É o mesmo chimarrão. É a mesma coisa. É uma sutileza que a série dá para você... E eles têm linguagem própria também. Eles têm linguagem em comum também. O tchê é de todas as regiões ali, né? E você, por exemplo, quando você estudou para fazer o Fantasmagoria, quando você estudou para fazer o Smoke Snake, fala um pouquinho dos Smoke Snakes aí, pra gente poder... Smoke Snakes é um projeto, não tenho ele aqui, a gente fala sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí é uma temática brasileira, entendeu? Porque eu escrevo com uma tríade, um tripé. Eu boto lúdico, educacional e brasilidade. Tudo eu tento pingar
um pouco desses 3 ingredientes. E aí ele entra exatamente sobre a Segunda Guerra Mundial, numa linguagem mangá, para uma galera mais nova, entendeu? Assim, um jovem. E teve uma aceitação muito boa, porque a galera reconhece essa época do Brasil, de Segunda Guerra, mas não tem profundidade do assunto. Então vem com verbetes, com palavras, às vezes erradas, entendeu? Que o Brasil fez vergonha, que ganhou as armas dos americanos, não ganhou nada, comprou tudo, entendeu? Dos americanos. Tem isso aqui que ganhou as armas? Tem. E aí, aí você vai desmistificando essa falta de informação com esse mangá. Mas tem um lúdico. O lúdico está ali, que são 4 heróis com poderes de cobra. Porque o Brasil fica conhecido como os cobras fumantes, né? Porque é exatamente aquela coisa do vira-lata, né? De não achar que o Brasil vai entrar na guerra, quiçá vencer. E aí fala assim, mais fácil aquela cobra lá do camelô fumado que o Brasil entrar na guerra. O Brasil não só entra, como vence a Segunda Guerra Mundial, e de uma maneira heróica, porque foi uma divisão, 25 mil homens, que foram para lá, uniforme errado, se consertou, tomou, vamos dizer assim, tomou pau nas primeiras batalhas. Mas isso é desmérito? Não, você vai estudar. Os ingleses foram a mesma coisa. Os americanos entraram no norte da África, foi a mesma coisa, uniforme errado, tomou um pau nas primeiras batalhas. Aí o pessoal acha que é só com brasileiro que acontece isso. Aí eu desmistifico, entendeu? Condecorações americanas que os brasileiros ganharam, a Força Aérea Brasileira recebeu uma citação presidencial norte-americana como melhor força aérea daquele teatro da Itália. Aí você vai estudando, aí você coloca aquilo ali numa linguagem mais acessível para a galera, entendeu? E aí tem uma aceitação muito boa, entendeu? A gente fala, quando a gente estava nos eventos, a gente falava que o mangá do Smoke Snakes é o único mangá onde o nazista apanha de capoeira, porque ele toma coça de capoeira no mangá, não é isso? Isso é o acréscimo do Rômulo. Rômulo chegou, fez essa frase sensacional e a galera adora. Eu falei assim, esse é o único mangá do mundo que nazista apanha de capoeira. Porque Pô, é maneiro, gente. Pô, mas exatamente, os 4 integrantes ali, eles lutam exatamente capoeira contra os nazistas, entendeu? E porque é a brasilidade, né? Até um fato interessante, a capoeira é um assunto da cultura brasileira que ela parece que ela permeia em todas as áreas da cultura, entendeu? Você vê dança, música, é uma coisa assim fantástica. Tá tudo ali, né? A arte está tudo ali. É uma força, entendeu? Inclusive, aproveitando esse parênteses aí, assistam Capoeiras, que é uma série que está disponível já e trata dessa temática de capoeiras até com misticismo, assim, mistura, coloca os orixás ali no meio, tá bem legal, com o Rafael Ogan, tem muitos atores do elenco de Impuros ali, é uma série muito bacana. Quando aparece no início, parece que é um panteão de divindades assim mesmo, assim, um negócio muito legal. Aí você vê a força da capoeira quando ela foi lá para o exterior. Você pega o mundo todo hoje, tem academias de capoeira, Europa, Estados Unidos, entendeu? E olha a força da luta brasileira também. Olha o jiu-jitsu, que é um jiu-jitsu completamente diferente do jiu-jitsu lá dos japoneses, entendeu? Já vi uns documentários também que os caras foram explanar exatamente isso. Que você vê, olha a força da luta, dessa influência de capoeira com outras artes, que você faz um lutador brasileiro ser conhecido no mundo todo como um dos melhores, né? Essas coisas de cultura que eu gosto, que você vê, a valorizar a nossa cultura e você vê que é todas as áreas, entendeu? Alta tecnologia de aviões, que a galera não conhece, você vê capoeira, quer dizer, luta, você vê quadrinhos, né, folclore, olha a riqueza. Isso que eu gosto muito de conversar com você também por conta dessas questões. Por exemplo, a gente foi para capoeira, a gente passou pela Segunda Guerra Mundial, a gente foi por educação alimentar e com meio ambiente, folclore, tudo em sei lá quanto tempo. E ainda sobre a guerra, o que você falou é importantíssimo, porque você vem pelo ponto de vista do Brasil, como é que a gente explica? Sem exacerbar um patriotismo barato. O fanista. Isso. Fanista. Você vai pelo estudo histórico ali e mostra, não foi bem assim. O norte da Itália sendo libertado pelos brasileiros, né? Conta essa história. O Brasil, ele desembarca em Nápoles, na Itália, e aí tem um fato muito interessante, porque
ele exemplifica, às vezes, o racismo, né? O Brasil ele chega num barco e a tropa brasileira é a única, na Segunda Guerra Mundial, que é miscigenada. O negro ele lutou junto com o branco. Então, ele desembarca em Nápoles, ele recebe uma vaia dos outros componentes no porto. Por quê? Eles pensaram que eram prisioneiros. Quando eles observam os negros, eles ficam espantados, entendeu? E aí falou assim, opa, peraí. Aí a vaia acaba, entendeu? Porque eu não sei por que aconteceu esse fato. Aí já chega assim, já de bate pronto. E aí vai lutar no norte da Itália. Então ele consegue ir nas cidades como Fornovo, Montese, de Taro, várias cidadezinhas, e tira o alemão dessas cidades, porque o exército italiano já não existia nessa época, porque já era 44. E aí falou assim, o Brasil entrou no final da guerra. Muito fácil lutar no final da guerra. É a pior parte, porque está muito mais exacerbado a questão da matança, do extermínio, exatamente nessa época, porque a galera já está de saco cheio, né? E aí o Brasil adentra nessa região e lá, se você visitar essas cidades hoje, se você falar que é brasileiro, é um negócio de doido. Eles chamam você para dentro de casa. Por quê? Por causa do apreço pelo brasileiro. Por conta desse fato histórico de ter ido lá Eles dizem que o americano era frio, o inglês era frio, o brasileiro não. Até uma outra curiosidade, que muita coisa que a gente entende e vê da Segunda Guerra Mundial hoje é pelo ponto de vista americano, né? Americano. E eles fizeram tanta propaganda que se você cresceu ali na década de 90, os anos 2000, você vai achar que foram os americanos que ganharam a guerra e não os soviéticos. Exatamente, O americano, ele financia a guerra. Ele dá a arma e o dinheiro. Mas quem dá a alma e o corpo é os ingleses, é os soviéticos de maneira muito mais maior, né? Porque muita gente lutando, né? Que veio lá de Stalingrado até pegar toda a Alemanha Oriental até chegar a Berlim lá, para tirar o Hitler lá do bunker lá. Tá entendendo? Que não sai com vida. Não sai com vida. Que aí vira uma lenda. Vira uma lenda. A não ser que no Smoke Snake rola ali, que eu já vi que tem umas cenas ali que o Hitler aparece. Inclusive o Hitler tem uma transformação no mangá. Ele assume uma forma ali monstruosa para lutar. Ali é ficção. Ali é ficção, para a gente agradar com o lúdico, né? Você sabe que lembra o Tarantino nessa abordagem. Porque o Tarantino no Bastardos Inglórios, ele coloca Hitler na história. Olha. E aí, que é um ícone, né? E nas entrevistas ele fala assim, pô, legal, eu coloquei Hitler, agora o que eu faço com o Hitler? Porque eu tenho duas escolhas, ou eu jogo a história real no lixo, porque o Hitler tá aqui, ou eu faço um jeito dele sair. Mas era tão importante que ele falou, saber, eu vou explodir o Hitler, mano. Tarantino é ótimo. E o Tarantino foi lá meu irmão, e fez a mesma coisa. Você coloca o Hitler ali, você tem uma questão de você não se desprende da história por conta do lúdico, né? Uhum. Mas você faz com o Hitler ali o que todo mundo queria fazer, que é dar umas boas porradas no Hitler. Boas porradas, exatamente. E aí as pessoas começam a também ventilar essas fake news, né? Por exemplo, primeiro que você falou, o americano batalhões mistos de negro e branco. Isso não existiu. Os filmes mostram negro e branco. Não é. Não é. Há separações de batalhões, entendeu? Batalhão só com negro, batalhão só com branco, só com nipônico também, nos Estados Unidos. E o Brasil também tem um batalhão nipônico também, entendeu? Então, separam, entendeu? E o Brasil fez essa mistura que era uma naturalidade dentro da nossa nação aqui. Entendeu? Lá na deles, não. Então, existe até um historiador que faleceu até pouco tempo agora, muito novo, é o Campiani. Campiani, ele relata, ele tem um estudo que, olha só a força, hein? Que quando a imprensa americana vislumbrou esses batalhões brasileiros com negros e brancos junto, ele pega essa informação e leva lá para os Estados Unidos. No que leva para lá, a galera fica aterrorizada. Fala assim, como assim? Quem somos nós? Que separação que a gente está fazendo aqui? Tá entendendo? E aí diz ele, no estudo dele, né, que isso contribuiu com os direitos civis, lá em 60 e pouco, com o Martin Luther King. Quer dizer, foi uma espoleta, uma citação brasileira, entendeu? Que foi para lá e contribuiu
de alguma forma, pequeno ou grande, mas contribuiu para eles sentirem o drama que eles têm lá. Pô, uma semente plantada, né? Plantada, entendeu? E nesse sentido, por exemplo, que você... Parece que não sei se é o caso, né? Mas dizem que, por exemplo, o racismo brasileiro pegou eles na volta, né? Não teve um lance deles voltarem... Mas pegou todo mundo. Não pegou só os negros, não. Eles desfizeram a força expedicionária lá na Itália mesmo. Não esperou nem chegar aqui. Entendeu? Aí o próprio Getúlio Vargas, na época, desfaz a força expedicionária, como teve a força expedicionária inglesa. Ele vem para cá, desfaz, e aí eles começam a ser maltratados, entendeu? E aí, com muito custo, foi... Porque o assunto guerra é um assunto difícil, né? Entendeu? Porque um herói desse, ele pode virar um político de força, né? E aí o camarada já faz uma opa, deixa eles aí, né? E depois, até o emprego mesmo foi difícil. Mas isso acontece nos Estados Unidos também. Os veteranos de guerra, vietnãs, têm dificuldade de entrar no mercado, na sociedade, entendeu? Mas isso foi feito ao longo do tempo, e aí eu vou um pouquinho de política, né? Foi a Constituição de 88, a Constituição progressista, que deu a eles uma rentabilidade melhor. Em que sentido? No financeiro. Financeiramente. Entendeu? E tem também algumas histórias, não sei, né? A gente está aprofundando porque esse é o ponto de fundo do Smoke Snakes. Dos Smoke Snakes, Mas algumas coisas de promessas não cumpridas de patente. Também tem umas coisas dessas. Voltou com a promessa e chegou aqui e não teve. Exatamente, entendeu? Não seguiu carreira. Eu acho que não pôde seguir carreira, entendeu? No exército, entendeu? Porque, na verdade, quem foi para lá, uma pequena porcentagem eram militares de carreira, geralmente com posições de comando. E quem foi mesmo pro bucha, soldado, eram nós, da sociedade civil, entendeu? E mulheres também, como enfermeiras, 170 e poucas mulheres foram para lá. Então eram civis que iam, não eram militares. Eu entrevistei vários ex-combatentes e eles falaram assim: Antônio, nós fomos obrigados a ser assassino, porque você o mata, entendeu? O que eles chamavam de tedesco, né? Que era como se falava os alemães, né? Chamavam os alemães. Ou você morre. Então a gente teve que aprender a matar. Me fala um pouco dessas entrevistas que você fez com veteranos reais, porque eu acho que é muito legal a gente registrar isso também. Você conversou, você foi até eles, conversou para pegar vivências para a obra, né? É um assunto tabu. Eles não querem falar. É? Eles não querem falar porque guerra é matança, entendeu? É covardia, é estupro. Então, são coisas que eles se calam, entendeu? Aí você tem que conversar assim, um pouco mais leve, né, com eles, né? Mas o tempo se passando, eles foram se abrindo, né? E aí, de repente, a gente começou a colher essas informações em loco, né? De como é que eles se comportavam, entendeu? Mas é que eu falo para você, o subtítulo dos Smoke Snakes, que quer dizer cobra fumando, eu até coloco, mas esse cara bate uma brasilidade, por que ele bota o nome em inglês, Smoke Snakes? Mas é exatamente como os americanos chamavam a gente. Entendeu? E o projeto ele surge devido a uma banda de heavy metal sueca que faz uma música chamada Smoke Snakes. A banda se chama Sabaton, tá? Vocês podem verificar e procurar nas redes. E eles fazem uma homenagem a nós brasileiros, com um videoclipe e com a música. Inclusive com um refrão em português: Cobras fumantes, eterna é sua vitória. Eles mandam essa assim, eu falei assim, caraca, forte. Aí eu falei, tem que fazer alguma coisa. Aí eu comecei a produzir história em quadrinho, depois eu produzi esse mangá. Entendeu? Esse aí foi o teu gatilho, né? Foi o gatilho. Entendeu? Aí, a partir daí, você vê que era uma história de superação brasileira. Você sai desacreditado pela sua própria sociedade e chega lá, você rompe todas essas barreiras e é um ponto de você assumir um comando de uma operação sozinho, você se desvincula do exército americano e aí rompe essa fragilidade e tem a maior vitória, que é a cidade de Montese, entendeu? Onde que tem maior número de mortos também, entendeu? O pessoal pensa que foi brincadeira, entendeu? Aí tem um nome pejorativo, é pracinha. Não existe isso, é ex-combatente. Entendeu? O cara foi lá para uma guerra. A pracinha é um nome muito, muito ridículo, cara. Pracinha. Por que veio pracinha? Não porque sei, eram cara. as praças aí?
Aí, Porque praça, né? Não sei se é o termo correto militar, recruta, praça, não sei como é que é. e aí Aí, ficou num é. diminutivo. Aí eu falei assim, não, eu tenho que fazer uma história dessa porque é Brasil puro e é uma superação de um povo, entendeu? O camarada vai completamente um vira-lata e volta grande e chega aqui, é o que você falou, tem uma visão de novo de um vira-lata, porque a sociedade não amadureceu para uma história dessa. Eu sei que a gente tem batido muito nos Estados Unidos ultimamente, né? É, Mas eu acho que é meio culpa deles isso mesmo, sim, porque se parar pra pensar, todo mundo que envolve, que orbita nas histórias deles, são sempre uns caras que são chacota, né? O exatamente. japonês é o É, chacotão, o chacota, o brasileiro é o russo, chacota, o México é sempre só o mariachi, né? sim, Só o tem o russo. mariachi, só tem mariachi deserto no Porque México. você vê a visão que eles têm, para eles sobressaírem, eles têm que pisar no outro. Mas isso não é mal deles, não. É uma propaganda própria, né? É a posição que eles assumiram como potência antes da Segunda Guerra Mundial e depois pós-Segunda Guerra virou superpotência, é aquela coisa de não se preocupar muito e aí dominar. Ao invés de criar uma parceria, domina. Mas isso é geral. Você vê para o Império Romano, entendeu? A galera não tem jeito. Se o Brasil chegar numa situação dessa, pode ser que ele faça isso com os países sul-americanos aqui. Se não tomar cuidado, né? Exatamente. Aí, por isso que você tem que ter o lado humanista, uma figura, às vezes, um líder que seja cultural, político, para você chegar e falar, espera aí, tem coisa errada aí, entendeu? E aí eles fazem exatamente isso. Né? Às vezes a gente segue esse caminho mesmo até para se provar como um país bom. A gente fala, não, nós somos o maior disso aqui, o maior daqui. De repente, nesse caminho aí de somos o maior disso, somos a 8ª maior economia do mundo. Sim. A gente já está construindo esse país martelo, né? É. Porque tem um pensador que fala isso, não me lembro agora o nome, mas quando você vira um país martelo, todo mundo tem cara de prego, né? E aí, exatamente o que a gente está falando. Que é exatamente isso. Então, quando você vê, por exemplo, a série do Bolanhos, que é uma série incrível, eu também recomendo. Não é Brasil, mas o Chaves tem cidadania brasileira, vai. O Bolanhos tem cidadania brasileira. Ele, quando você vê ele contando a história dele naquela época, o Bolanhos lá com o chapeuzinho e tal, cara, parece muito o Rio de Janeiro daquela época. Então aquela imagem do deserto, dos caras perdidão no México, não é real. Ele tá andando com os carrinhos lá normal, nas cidades e tal. E aí quando você começa a ver obras feitas por esses caras, feitas pelos japoneses, feitas pelos mexicanos, aí você começa a perceber, poxa, me venderam uma imagem que era uma imagem estereotipada e de um país martelo, né? E todo mundo era prego, né? E parece que agora nós estamos numa virada dessa, né? Porque você olha uma superpotência caindo, né? Porque abriu mão das empresas lá dentro, está reclamando, mas quem abriu mão foram eles. Em troca de um capitalismo, né, mais barato nos países que produziam, né, de maneira mais barata. Aí hoje eles estão sentindo isso, aí estão buscando alternativa, mas aí você vê, aí de uma forma mais truculenta, né? Voltando de novo para essa fase aí. Querendo esse antigo... Mas só que agora você tem um número de países aí de corpo que já está fazendo presença já. Né? Então a gente espera, em termos culturais, a gente tem uma mudança aí geral no quadro mundial, né? Entendeu? Eu não podia deixar de fazer esse paralelo com o que a gente está conversando aqui nos Smoke Snakes. Esse e esse de agora, por exemplo. Você tem o filme dos Malês, né? Que foi feito pelo Antônio Pitanga, que era um sonho da vida dele. E é curioso como você não está falando de Guerra Mundial ali, porque a gente está falando de outra época, né? 1800 e pouco. Mas se repetiu a história da promessa, por exemplo. Porque você tinha um pouco antes ali. E isso aparece no filme de uma forma muito sutil. Você tem que estar muito ligado para pescar isso. Passam uns soldados assim, e aí passa um cara falando assim, Viva a Bahia! Não sei o quê, falando para eles. Eu lutei na guerra, vocês não me deram a liberdade. Olha. Porque teve a Guerra da Independência da Bahia, que foi juntinho ali no período da Revolta dos Malês. E o Antônio Pitanga, de uma forma muito sagaz, ele coloca esse detalhe ali, porque eles lutaram, e aí trouxeram negros para lutar ao lado do exército, e eles não deram a liberdade que eles prometeram. Então foi mais uma promessa cumprida, não cumprida. Essa história no Brasil, ela se repete, porque na Guerra do Paraguai foi exatamente a mesma coisa. Tem uma cena, se desculpe, eu não sei o filme, que um negro ele chega da Guerra do Paraguai todo honroso, com um fuzil na mão, com um uniforme, e aí o delegado de polícia, quando olha aquilo, arranca o fuzil dele, né? Não sei se bate nele, alguma coisa assim. Quer dizer, como se ele fosse um trapo, e na verdade ele era um herói de guerra. Ele era um ex-combatente e com vitória, com condecorações. E aí? Quer dizer, olha que injustiça. Não pode.
Não pode. Tá entendendo? Não podia e não pode. Não pode. E é semelhante na época do Império também. Como é que você dá terra para os italianos, para os japoneses e para os alemães e você não dá para os negros? Logo após uma abolição que jogou milhões aí Como que você faz isso? Dá terras para essa galera plantar com um projeto de embranquiçamento da população, ainda teve isso, porque era um pensamento de eugenia, de achar que há raças que são superiores a outra. E aí eles dão terra para os ingleses, para os alemães, para os italianos, que ficou bem conhecido, para os japoneses também. E aí? E para os negros não? Que era a promessa do André Rebouças e Antônio Rebouças. São dois irmãos que estudaram na Academia Militar da Marinha. Eles são negros, engenheiros formados, fizeram o túnel Rebouças como engenheiros, fizeram uma ponte lá no Paraná, torpedos de última geração para a Marinha, e ele pediu, Pedro II, terras para os negros também. E aí não se configurou. Quer dizer, são essas injustiças que são os grilhões que estão até hoje amarrando a gente, entendeu? Esse que é o problema. Cultura vasta, cultura riquíssima, mas com essas injustiças que, dói na alma, né, cara? É brincadeira. Pelo teu olhar aí, eu tô sentindo um gatilho surgindo aí, vai vir história disso aí no futuro. Não, com certeza. Porque são histórias boas de se contar pra caramba, né? Tem um projeto que me sacaneio muito, que eu tenho 5 anos ruminando, que é o tal do Timetron. Sim, conhece, né? Conheço. Eu tô te cobrando esse projeto. O Timetron é exatamente isso. São inventores, figuras famosas brasileiras, que eles são defensores de uma linha temporal. Entendeu? E aí, se você vai colocar ali André Rebouças, Luiz Gama, que é uma figura famosa da história brasileira, um negro, né, que advogou a favor dos negros, né? E outras figuras de outras áreas, Oswaldo Cruz, Vital Brasil. Essa galera eu quero reunir numa época tipo atemporal, porque eles são defensores do tempo, mas num estilo steampunk, que é aquele gênero com óculos, com a máquina a vapor. É um gênero assim peculiar de estética. E aí eu quero colocar eles defendendo essa linha temporal, porque há um grupo rival, que é um grupo religioso e fascista, que quer mudar a história do Brasil na linha do tempo. Quer recontar a história, né? Isso, quer refazer a história. Você tá me lembrando alguma coisa isso aí. Mas... eu não sei. Aí o que acontece? A primeira história é a criação do Cristo Redentor, que esse grupo não quer, porque é um grupo... É um grupo evangélico, mas é fundamentalista, né? A gente sabe que tem evangélicos que não são, mas tem um grupo fundamentalista, eles querem evitar a criação do Cristo Redentor. E é um projeto brasileiro do Cristo Redentor. Por isso que eu gosto dessa história. Aí esse grupo de inventores, de figuras renomadas brasileiras, vai defender, entendeu? Essa linha temporal. Nessa linha temporal aí que você está defendendo na obra, a cabeça continuou sendo produzida em São Gonçalo? Também. Pô, satisfaz esse pedido aí, né? Tem. A cabeça, não sei se vocês sabem, mas a cabeça foi produzida aqui. A cabeça, eu acho que as mãos também. As mãos também. As mãos também foram produzidas aqui em São Gonçalo. Então vai permear exatamente essa criação do Cristo. Então a gente vai falar de São Gonçalo, entendeu? Que é um projeto brasileiro, de um brasileiro que ele veio aqui em São Gonçalo inspecionar. O design é de um polonês, entendeu? Que foi o campeão do edital, vamos dizer assim, da concorrência, entendeu? E a partir daí a gente vai, entendeu? E eu acho que vai ser bacana, porque a gente fala de temas como esse, entendeu? Que são temas polêmicos, entendeu? Porque você tem que fazer a crítica, né? Você tem que fazer o que você quiser, ser artista. Não, você tem que criar o pensamento crítico das pessoas, né? Indagar, perguntar, tem que ser mais ou menos por aí. A função do artista está desse lado daqui e... fazer pensar. Fazer pensar, isso aí. Entendeu? Eu só fiz um pedido pro Timetron, fiz um pedido pro Antônio, que é o seguinte, se ele pode preservar nessa versão aí, o Gurgel ter lançado o carro brasileiro e a gente ter tido o carro brasileiro. Também vai ter. Todo brasileiro... Tem. Todo brasileiro nostálgico com a industrialização que quase foi meia boca no Brasil, fica lembrando do Gurgel, né? Pô, o Gurgel ia ser o primeiro carro brasileiro, tinha que ter rolado e tal. E a fábrica da Gurgel ainda existe.
É mesmo? Eles fazem empilhadeiras, aquele carrinho, entendeu? Só que já em outra direção, né? Outro empresário. Quer dizer, ela continua ali, né? De maneira muito simplória, mas quem sabe um dia, né? O Gurgel talvez seja o único personagem histórico brasileiro que ele possa estar em mais de uma obra sua, porque ele já é quase uma lenda urbana, as coisas que aconteceram na época, né? Inclusive, esses dias aí, parece brincadeira, mas voltou a circular aquele vídeo, não sei se vocês viram aí, que estão assistindo, deixem nos comentários, que era do Silvio Santos entrevistando o Gurgel e ele mostrando o carro elétrico. Sim. Ele inventou o primeiro carro elétrico e tal. O Itaipu, o primeiro carro elétrico aqui dos trópicos, que a gente tem ideia, entendeu? E não foi para frente, exatamente pela falta de visão, né? Entendeu? E não é só essa figura do Gurgel, não. Se você começar a sanear, mexer, você vai ver várias figuras assim. Várias figuras de talento absurdo, de invenções incríveis e que a galera aqui não deu valor. Como o padre lá do Rio Grande do Sul, Lendel de Moura, que ele cria o rádio antes de Marconi, cria a Wi-Fi e ainda faz esboços da televisão. E ele tem patente norte-americana para provar isso tudo. Ele tem patente norte-americana? Tem. Ele foi lá, tentou vender para a Marinha esses inventos, a Marinha não quis. E Marconi, italiano, vendeu a patente para a Marinha inglesa, tempos depois. Entendeu? Aí você vê a questão do não acreditar, né, da maturidade. E quando você fala isso, você está falando do governo da época, né? É governo e sociedade, né? Porque os próprios... vamos dizer assim, chefes do padre... lá os sacerdotes superiores, achavam que ele fazia coisas do demônio, porque as caixinhas saíam voz, né? Era um rádio, né? A caixinha saía voz assim, o cara falou assim, não, isso é do demônio. Esse padre não é padre, não. Isso aí tem pacto com o demônio. E aí ele também é desmérito dentro da congregação dele, dentro entendeu? É múltiplo, não é só político, não. A sociedade ela não tem maturidade ainda, entendeu? Eu tenho um problema muito sério com esse negócio do governo da época, porque a indústria se forma, né? A indústria se forma e o plano de projeto de país se forma pelo governo, né? Então, por exemplo, você tinha o Gurgel querendo fazer e na mesma época você tem aquele comercial da Fiat dizendo que a Fiat tinha vindo pro Brasil, né? Então os caras trouxeram a Fiat pro Brasil, aquele dele atravessando a ponte Rio-Niterói. Essas coisas não atrapalham. Vinha a coisa de fora, você vê pelo movimento de 22 aí da antropofagia cultural, né? Modernismo. Quer dizer, você pega a cultura de fora, come, devora e faz a sua. Você pode trazer essas tecnologias de fora, mas você tem que valorizar de dentro, entendeu? É isso que a gente fala nesses trabalhos. É brasilidade, entendeu? Sobretudo. É o que mais me cativa. Mitron vai conhecer o Gurgel? Vai, com certeza. As máquinas vão ter escrito Gurgel na frente, lá, aquelas máquinas a vapor, vai ter escrito Gurgel ali, que é um expoente de tecnologia, né, de máquina, né? E eu e a Jota, a gente já pediu... A Jota não, eu tô botando ele aqui, mas não foi ele que pediu, não. Pra gente ser um figurante nessa história em quadrinho aí, cara. Um cara que passa atrás ali, cai a árvore em cima rapidinho, 2 segundos de... Imagina, fazer uma figuração nessa obra. Eu vou botar a Jota com uma moto, entendeu? Ele vai vir de moto... ele vai conversar comigo lá na história lá. Ele nem sabe, mas tem um corte dele pra sair ele na motinha aí. Ele nem sabe disso ainda. Tá lá na mesa de edição. Uma coisa que a gente falou do Timetron, que tá na gaveta, e agora você se comprometeu aqui, já era. Você vai ter que soltar o Timetron. Era essa a minha armadilha pra você hoje, era essa. E mais um detalhe que, eu não podia deixar de falar. A Clarice, né, no Smoke Snake, infelizmente esquecemos de falar dela quando a gente estava falando da obra, mas você faz algumas referências bacanas que você amarra por dentro ali. Como é que é a protagonista? Na verdade, eu falo isso em off com o leitor. Né? Um leitor, eu falo, olha, essa homenagem aqui dessa mulher é Clarice Lispector, porque eu descobri na minha pesquisa que ela lutou na Segunda Guerra Mundial como uma voluntária. Ela foi uma assistente social no Hospital de Nápoles. Ela era casada com um cônsul, né, naquela região da Itália, e aí ela, sabendo da guerra, que o Brasil entrou na guerra, que não é o país natal dela, mas virou, porque ela nasceu na Ucrânia, mas ela vem aqui muito cedo, entendeu? Então ela virou brasileiríssima, e aí ela quer ajudar os soldados brasileiros, porque ela sabe a temática da guerra, como é difícil, e aí ela vira essa personagem principal do Smoke Snakes, uma mulher liderando um grupo de guerra, né?
E eu, no número 3, eu vou mencionar ela, de fato, por escrito, quem ela é, entendeu? Fazer uma citaçãozinha ali, que quem é a Clarice Lispector, que ela lutou na guerra, essa coisa toda, entendeu? Eu acho bem bacana. E não, os militares não sabem disso, e nem os intelectuais, né? Intelectuais de literatura também não sabem dessa história. Não sabem de Não sabem Clarice dessa lá? história. Não sabem de Clarice lá na guerra. Como é que tu conseguiu chegar nisso? Como é que Não, tu achou esse... são citações pequenas, entendeu? São citações pequenas que tem, entendeu? Acho que nenhum dos dois lados valoriza isso, entendeu? Acho que por isso que eles não ressaltam. Mas eu conversei com uma leitora, ela disse que num livro dela tem uma passagem disso, entendeu? Tem uma passagem que ela atuou ali como voluntária na Segunda Guerra Mundial. Entendeu? É o empoderamento feminino no século XXI que a gente tem que exaltar também, entendeu? Pô, aí uma costura interessante. Clarice Lispector ganhou um volume muito grande de fãs, né? Após sua póstumos, né? E a gente ainda teve uma grande amiga dela que viajava com ela, que era a Lígia Fagundes Telles, que é a dama da literatura, né? E aí a galera hoje cita Clarice Lispector direto e tal. E ela chegou aí no Roda Viva, a Lígia Fagundes, hoje já partiu. E ela falou o seguinte, ela falou, pô, eu andava com ela chorava porque ela não recebia cartas dos leitores, ela chorava porque ela parecia que estava criando suas obras para ninguém, porque ninguém acompanhava ela. Tá vendo? E eu acompanhei todo esse sofrimento dela. Aí ela até faz uma alfinetada no brasileiro, que ela fala que o brasileiro, ele é um fã necrófilo, né? Ele só busca seus autores depois que eles partem, né? E ela falou, pô, ela sentiu tanta falta desse abraço aí dos fãs em vida, e ela não sentia, né? O criador da Embraer, essa empresa brasileira de aviões, né? O Osiris Silva. Ele fala que o Brasil mata seus heróis todinho, entendeu? É por isso que não tem nenhum Nobel brasileiro, entendeu? Quer dizer, a gente sabe que bateu na trave esse Nobel de uma maneira escusa, uma maneira estranha. Porque nós temos o César Lattes, que dá um nome ao currículo Lattes aí da ciência. Esse cara, ele formulou toda uma parte tecnológica da física e o chefe dele pegou e ganhou o prêmio, e ele não, entendeu? Mas, enfim, não fugindo, quer dizer, o brasileiro mata esses heróis e acaba Clarice sendo vítima disso também, né? Aproveitando, só um último parênteses para a gente fechar, tem uma peça incrível de teatro rolando, Clarice Lispector, que é feita aí por uma herdeira de um legado sinistro, que é a Beth Goulart, que faz a Clarice Lispector, que é simplesmente eu, Clarice Lispector, Beth Goulart, que é filha de Paulo Goulart e de Nissete Bruno, né? Então, do Nissete Bruno, quem é noventista aí foi a Dona Benta pra gente, do Sítio Capão Amarelo. Então, a filha de Paulo Goulart e Nissete Bruno, que é a Beth Goulart, tá fazendo a Clarice nesse momento no teatro, fazendo sotaque, fazendo tudão. Então vale a pena conferir aí, galera. Você acha que a gente abrangiu bem, legal, o Smoke Snake, o Gato Burger e o Fantasmagoria. E aí tem o lançamento do Zigurati, com um amigão aqui de Niterói, que é o Daniel Barcelar, que ele desenha, que aí a gente já fala de ficção científica através da lenda do lobisomem, né? Então, um material que já saiu, mas eu fiz um teste exemplar, né? Mas em breve a gente vai lançar também. E por último aqui você tem o Dinocar, entendeu? O Dinocar é um material que a gente fala sobre ciência, entendeu? A gente fala sobre ciência de uma maneira lúdica para as crianças, né? E são dinossauros que a gente também cria brasilidade também, porque o pessoal, não, o Brasil não tem dinossauro, não, tem sim, em quantidade absurda. E dinossauros de tamanhos incríveis. Ah, mas não tem o Tiranossauro Rex, que é o americano, entendeu? Mas tem o Gigantus, não sei das quantas, que é muito maior e muito mais feroz do que os americanos, entendeu? Eu costumo dizer que tem uns paralelos muito engraçados, que a cultura americana vem como um peso pesado, né? Vou botar na do meio aqui, pra gente ver, ó. Tá vendo? Aí já é um material de capa dura, né? Uma produção toda em couchê também. E a gente tem essa temática aí de ciência misturado com dinossauros, que as crianças adoram dinossauro, né? A gente não sabe por que essa coisa, mas eles adoram. E o dinossauro brasileiro tinha roda? Não, aí no caso tem, né? Aí é Dinocar. Como é que funciona essa história, esse universo aqui? Não, eles são mutantes aí, né? Não tem a origem deles ainda,
Mas a pegada mesmo é eles tentarem ensinar história. E detalhe, eles têm também a tecnologia transversa também, o marketing transverso. Ele tem uns bonecos dos dinossauros, entendeu? Muito legalzinho também. Em fricção e tudo, tem fricção, entendeu? Coisa de doido. Aí, ó, por último aqui você tem Coleção Ossos, que é uma coletânea de autores brasileiros famosos do século XIX. Porque o pessoal só pensa Alan Poe, Lovecraft, só os americanos. Não, a gente tem literatura de terror do século XIX aí. Monteiro Lobato fazia terror. Tem uma obra, um conto dele aí. E aí eu achei necessidade de colocar isso à prova e em termos editoriais aí. Bernardo Guimarães, que fez Escravo Isaura, entendeu? A gente tem... É legal você falar isso, porque a gente tem, por exemplo, aquele momento em que se criou os grandes personagens de terror, que foi a mansão do Lord Byron lá, né? Uhum. Onde nasce Frankenstein, lá se ele o primeiro vampiro, que eu acho que ainda não é o Drácula é meio que vem depois daquilo ali. Um pré, né? É um pré-Drácula. E aí você está dizendo pra gente que essa coletânea aqui são autores brasileiros que se reuniram para fazer... Não, é esporádico, foi iniciativa deles, iniciativas, quer dizer, assim, individuais, que eu peguei e vislumbrei e coloquei numa coletânea. Entendeu? Isso não é novidade. Né? Você tem outros autores que fizeram a mesma coisa. Eu acho, se eu não me engano, a Dark Side também fez isso. Mas eu não tinha ciência que eles fizeram isso. O número 2, por exemplo, estou para lançar, que é a figura de Machado de Assis. Tem uma obra dele que é Literatura do Medo. Caramba, ele fez? Fez. E a gente... O carinha, você sabe que é peso pesado, né? Entendeu? O bichinho não é fácil, não. É um gênio, né? É um gênio. A palavra que eu acho que você usou foi correta. O cara é um gênio. Que é outro expoente aí, ó. De Time-Tron, como o Gurgel também. É difícil você botar... o Brasil não tem gênio, o Brasil não tem herói. Eu vou ter dificuldade de colocar isso na obra, porque a quantidade é muito grande. A breografia, o cara criou a radiografia, se usava há pouco tempo para emprego, né? É uma radiografia pequenininha. O cara inventor da máquina da datilografia é um padre. Tudo daqui. Entendeu? Sem falar os modernos, né? Como Vital Brasil, entendeu? Essa galera mais nova aqui, o Oswaldo Cruz, entendeu? É incrível. Você está me dizendo que em Time-Tron vai interagir com o Machado de Assis também? Machado de Assis. Pô, olha as promessas que está fazendo. Hein? E a figura líder era uma mulher negra. Eu não defini ainda quem pode ser, mas é dessas lutas brasileiras aí. Pode ser a própria, aquela do samba, esqueci o nome dela agora. Você diz o que? O samba... Não, a Tia Seata. Pode ser uma Tia Seata, que é uma figura de liderança e cultura. E a cultura fica para trás em relação, às vezes, à tecnologia, à área médica. Mas aí a gente bota ela como expoente maior. Ela é de liderança. Ia botar Pedro II, mas ele pode ser um financiador, entendeu? Desse grupo. A Tia Seata, só a história dela já é uma... Não é? Ela, aquele lance que tinha um presidente doente, não se curava por nada. Sim. Ela foi lá, ela curou o cara. Ela curou o cara, e aí com isso ela conseguiu botar o samba num guarda-chuva de, vamos... De proteção, né? Não vamos deixar ele na marginalidade mais, exatamente. né? Então olha que coisa, né, cara? Marginalidade, a capoeira, né? As religiões, ela conseguiu uma liderança que salvou, pelo menos. Parece que foi duas coisas. Ela conseguiu botar o samba numa boa fazendo isso e ela ainda conseguiu um emprego para alguém da família dela que ela tava pisando lá. Também. E falou, bota aí, vamos botar nossa gente sobrevivência. pra dentro. Né? Vamos botar nossa galera pra dentro. Não deram terras para ele, pô, pelo menos dá um emprego, pô. Não é? Pô, tá pouco ainda, tá pouco. Esse que eu trouxe aí é o origami, que é um material meu que eu criei, que você vai aprender sobre um animal brasileiro, a pegada brasileira de novo aí, ó, com a dobradura correspondente, entendeu? Você vai fazer, entendeu? Porque isso ficou de lado, o origami ficou de lado, e eu percebi uma aceitação muito grande por parte do leitor. Quando pega esse material assim, eles gostam ao ponto de eu fazer até o número 3 aí. O 2 já está pronto para lançar, falta o 3, que vai ser só dinossauros. E é só fauna nossa? É só fauna nossa, só animais brasileiros, aí, entendeu? Não sei se vai dar para ver porque tá longe, mas aqui você tem dois, ó, Esquilo serelepe e ararinha azul.
E a galera desconhece, né, essa fauna, entendeu? A galera desconhece totalmente. Você vê que até a questão da inferioridade, que se acha uma inferioridade cultural, né? Você vê, a águia, porra, a careca americana é fantástica, é incrível. A gente tem uma águia aqui, que é a arpia, que ela é 3 vezes maior do que essa águia americana. A garra dela é uma garra gigante, entendeu? Então você vê, dentro da nossa cultura, você vê animais muito mais, vamos dizer assim, superiores do que os demais e a gente não conhece. É engraçado curioso que nos eventos e tal, isso aqui saía pra caramba por parte de pessoas que são entusiastas do origami, pessoas que são professores e tal, né? O pessoal usa muito na sala de aula? É matemática, né? Casa É? das figuras geométricas, né? Pode usar bastante como uma figura para incentivar a questão da geometria e tal, entendeu? Aí tem um material diverso, a gente vai lançar uns livros sobre a questão de desenho básico, entendeu? Para a galera, porque às vezes é um suporte, né? Tá muito no YouTube, mas às vezes você precisa de alguma coisa no papel, né? Para te dar uma base, as crianças aprenderem a desenhar, tirar da tela. Porque hoje em dia a gente está com essa problemática do excesso de tela. A tela é boa, mas o excesso ela traz dificuldade. Tanto que os colégios estão começando a tirar, né? A questão do celular, né? Mas isso é importante. Aí a gente trabalha também nesse filão também de mercado também para tirar da tela as crianças com atividades desse tipo. E você, por exemplo, quando você estava na sala de aula, você ainda dá aula ainda? Está dando aula ainda? Às vezes só quando eu sou chamado, uma palestra, alguma coisa. Você estava num colégio agora, né? Antes de vir para cá, né? Era um evento dentro de um colégio? Isso, ali em São Gonçalo, entendeu? E aí você vai lá para expor, para dar uma palestra para a galera, porque tem um Gato vender Burger, também, tem uma aceitação boa, entendeu? A gente acaba fazendo esse métier aí. Quando você já falou de algumas coisas que estão por vir, que o Ziggurat vai vir mais, porque já saiu, mas vai fazer mais, né? O Timetron, que é o que eu vou te perseguir até o final. Vou trancar você num porão até você soltar o Timetron. E quando você vislumbra o futuro aí, você enxerga o que pela frente aí agora na caminhada? Pode ser tudo, o que você quiser. Eu acho que eu vou de contra um pouco a minha classe de artística. Eu acho que a inteligência artificial vai proporcionar a criação de materiais, até audiovisuais, que seriam bem difíceis de criar, disponibilidade de dinheiro, investimento, e vai facilitar muito. E esse vislumbre nas redes sociais, por exemplo, com o desenho animado do Gato Burger, eu acho que vai dar uma incrementada no personagem, na marca. E isso vai ser bom. Porque o desenho animado ele não tem um retorno imediato, a não ser que vá para um streamer, alguma coisa desse tipo. Mas ele dá um retorno para o fã, entendeu? De acompanhar, entendeu? Eu acho que isso tem uma coisa para se caminhar para frente agora. Você acha que ela vai ser essa ferramenta, então, para dar esse impulso para de repente, aquele que não chegou lá em cima era cheio de recursos? Seria isso? Nós pequenos, né? A gente que é pequeno, aquela coisa toda, vai ter uma impulsão, né? Claro que, como sempre, né? Eu vou mencionar aqui um professor da faculdade, o Rui de Oliveira, né, da UFRJ, que ele me ensinou exatamente isso. Ele falou assim, não, a tecnologia você tem que ter, mas só com mãos e cérebro treinado. Se o seu cérebro e suas mãos não estiver treinada, a tecnologia não serve para nada. Entendeu? Porque é você que opera ela, não é ela que te opera, né? Exatamente. Continua sendo assim, você acha? Exatamente. E aí, por exemplo, uma pessoa com treinamento, pessoa com um cérebro, né, as mãos, você vai pegar uma IA, vai ter uma eficácia muito maior do que uma pessoa que não tem esse domínio. Aproveitar, vou te perguntar isso. Você tem acompanhado para a área acadêmica, como é que tem algumas encrencas que estão acontecendo justamente por causa disso? Porque o cara está fazendo a tese em cima da IA. É justamente o que você falou. Ele não está... Ele está sendo dominado por ele, não está dominando. Exatamente. Aí ele defende a minha tese, que saiu agora recentemente. Defenda a minha tese. Aí a IA foi defender a tese. O que ele não esperava é que ela defendeu a tese até as últimas consequências, porque ela criou o argumento que tinha que criar, irmão. Citando ninguém ou criando referência vazia. E você já deve saber, existe IA para identificar IA. Já tem para identificar, né? Você já joga o trabalho ali e essa IA já identifica. Isso aqui é totalmente... Eu já fiz esse teste, entendeu? E ela já identifica já.
né? E tem esses dois lados, né? A tecnologia sempre tem dois lados. É como se fosse uma faca, né? Serve para matar, mas serve para dividir o pão, né? E aí é a mesma coisa. Você já tem ferramentas para fazer identificação de IA. Então, por exemplo, você falou da IA e falou da visão do futuro, né? A tua visão, então, que você gostaria que acontecesse é sair da plataforma da literatura também para adaptações de animação. E aí, quem que você pegaria para fazer as primeiras adaptações? De obras suas. Não, do personagem? Surgiu aqui agora, ó, vou transformar em desenho animado ou até jogo também. Qual que você pegaria primeiro? Não, é a vaca leiteira, é o gato burger. Entendeu? Inclusive, ele vai como hoje, ele ficou tão forte que a editora virou Gato Burger. Antigamente, você lembra bem que era Oba Editoras, né? E aí agora é Gato Burger, as pessoas já começam... Eu perdi minha personalidade, eu não sou mais Antônio Júnior. Eu agora sou Gato Burger. Ô, Gato Burger, chega aqui. Aí você vê a força, né? Vamos deixar aqui, então, registrado. Eu mandei uma foto, né? Falei, meu bem, tô aqui gravando. Ela, caramba, Gato Burger, manda aí, um beijo pra ele. Não é? As pessoas, é referência, é isso. Olha aí, ó. Você tava certo, perdi meu nome, eu sou o Gato Burger agora. Tô te falando. Aí tem uma força que a gente não sabe. Eu falei assim, não, é Gato Burger. E aí, para fazer um audiovisual, eu vou começar por ele, porque vai ficar mais fácil de ser feito, entendeu? E você é um artista inquieto, né? É uma das suas qualidades, assim, por exemplo, você já desenvolveu em parceria com um amigo nosso que desenvolveu até um jogo do Gato Burger, Tem. Você já passeia por ali, já come as coisinhas, já anda. Tem mídia digital, né? Que eu fiz 2 jogos com um amigo. E aí o que acontece? E tem os jogos físicos também. Né? Tem inclusive um tabuleiro que é food truck, que é o Gato Burger na preparação de pratos saudáveis, carta, dado, entendeu? Bem legal também. Isso para produzir. E jogo é caro de você produzir, né? Jogo de tabuleiro, esse. Tabuleiro, entendeu? Mas o que acontece? Como eu trabalhei em gráfica há muito tempo, eu domino essa área, então eu consigo ver maneiras de criar o jogo mais barato, entendeu? Até diminuindo um pouco o jogo ou dividindo ele, você consegue produzir, dá para produzir tranquilo. Qual área que você trabalhou? E gráfica. Ah, já trabalhou em gráfica? Trabalhei na Graficem aqui de Niterói, no Centro Educacional de Niterói, e em gráficas pequenas aqui de Niterói também. E aí a tua área ali era criar isso? Criar os melhores recortes, os melhores... Criar soluções, né, para o cliente, com publicidade, propaganda, mas sabendo o material para você aplicar, mais barato, aquela coisa toda. Aí isso eu passo hoje para mim. Né? Então você sabe tudo, gramatura não, de... Tudo não, a gente sabe alguma coisa. Entendeu? Mas, Gil, quem é de gráfica tem esse olhar muito bom para a qualidade do papel, para a gramatura. Mas gráfica tem áreas diferentes, né? É. Entendeu? Tem gráfica para embalagem, tem gráfica só para publicidade, folheteria, tal, aquela coisa toda. Já tem gráficas de convite de casamento, que é outro tipo de gráfica. Tem essas diferenças também. E aí você que está assistindo a gente aí, bom, a gente tinha muito mais coisa para falar, mas a gente tem um tempo mais curto. Só que deixa aí nos comentários, se você chegou até o final aqui assistindo, bota aí, Brasil é 10, pra gente saber que você chegou até o final da nossa conversa aqui. Brasil é 13. Brasil... Polêmicos, Brasil é 13. Pra gente poder sentir que você chegou até o final dessa conversa aqui e também dê a sua opinião. A gente falou de muita coisa aqui, acho que para quem for cortar esse podcast aqui, provavelmente é o AJ, ele vai... Vai ter dificuldade. Vai ser uma loucura, porque a gente passou de história do Brasil até, nossa senhora, loucura. Geopolítica e tal, loucura danada. Mas bem a loucura que compõe esse artista que está aqui, que, como foi falado, né? A gráfica imprime, mas ele faz todo o processo e vai para o mundo para vender e vocês cobram ele aí. E agora passem a cobrar o Timetron junto comigo e a cobrar também a animação Impossível Jogo do Gato Burger, para a gente poder levar adiante. Tem um outro autor aí que eu sigo há muito tempo, que está nessa luta. Anunciou que ia ter, mas já tem uns 3, 4 anos, porque é muita luta, que é o Pedro Bandeira. Que falou, até inclusive o pessoal cobra aí no canal do YouTube nosso, até agora nada. Teve um comentário semana passada, falou assim, até agora nada, porque ele falou que estavam conversando para adaptar os caras do Pedro Bandeira, Droga da Obediência, adaptar para jogo e para série. Sim. E aí
aí a gente sabe como é que é, né? Às vezes esse negócio já tá até produzido em produção, mas no Brasil 4 anos não é nada para ter uma resposta disso, né? Investimento. Então passem a cobrar agora o Gato Burger, porque vocês sabem que o processo é longo, demora e tem grana envolvida aí pra gente pegar ainda, tá? Te agradeço aí pela presença. Manda umas reconsiderações finais pra tua câmera aqui. Olha, Faz o merchan também e deixa aí onde é que a gente encontra o Gato Burger. É verdade. Isso aí. Olha, eu quero agradecer primeiramente ao Júnior, ao Rômulo aqui pela essa participação incrível aqui. O papo foi muito legal, foi bem amplo, como ele mesmo disse. E a gente está com material que a gente coloca, tem um site, né? É uma loja, o gatoburger.com.br. E nas redes sociais, acho que o mais forte é o gato_burger no Instagram. Entendeu? Aí eu deixo meu abraço para vocês aqui, tá? E assista aqui, ó, Cultura Milanesa. Tá perdendo. Algum evento para ir agora nessa Sim, sim. A gente veio, né? A gente veio de Resende, Flipossos, e aí está vislumbrando ir novamente a Ribeirão Preto, né? Entendeu? E aí vamos ver se a gente consegue aí. Porque Ribeirão diminuiu um pouquinho os dias, teve uma confusão lá, mas é uma excelente feira, talvez uma das melhores do interior. Entendeu? Perfeito. Aí você ganhou até uma agenda aí. Gente, um forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.